Imagina a seguinte cena: um casamento milionário, tudo perfeito, flores, música, convidados elegantes. O noivo já está com a aliança na mão, pronto para dizer sim. E de repente, uma criança de 7 anos invade o corredor gritando: não casa com ela. Ela só quer o seu dinheiro. Agora me responde: uma criança teria coragem de fazer isso sem motivo? Ou será que ela sabia de algo que nenhum adulto naquela cerimônia queria enxergar? Fica comigo até o final porque o que essa menina revelou destruiu uma farsa que ninguém imaginava. Se essa história te prendeu já nos primeiros segundos, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a crescer e eu consigo trazer mais histórias como essa para você. O sol da tarde cobria a fazenda dos Monteiro com uma luz dourada. A propriedade ficava no interior de São Paulo, hectares de verde, uma casa grande de paredes brancas, jardins impecáveis e uma cerimônia de casamento montada como se fosse capa de revista. Ricardo Monteiro estava no altar. Empresário respeitado, discreto, dono de uma fortuna construída com disciplina. Na mão direita, segurava a aliança de ouro branco. Ao lado dele, Fernanda Vilela sorria com a elegância de quem sabia exatamente onde queria estar. 200 convidados. Juiz de paz posicionado. Música suave ao fundo. E então, o som de passos rápidos no corredor de pedra. Não casa com ela, moço. Ela só quer o seu dinheiro, e depois vai embora. A voz era de uma menina. Luísa tinha 7 anos. Usava um vestido azul simples e carregava uma bolsinha branca cruzada no corpo. Ela correu até o altar com os olhos firmes, sem chorar, sem gaguejar. O silêncio que se instalou foi absoluto. Ricardo olhou para a criança, depois para a aliança, depois para a criança de novo. Você tem noção do que está fazendo? A voz dele era baixa e dura. Esse é o meu casamento. Eu sei, senhor. Mas ela está mentindo. Ela fez a mesma coisa com o meu pai. Um murmúrio percorreu os convidados. Fernanda reagiu imediatamente. Quem é essa criança, Ricardo? Por que ela está falando essas coisas? Dona Helena, prima mais velha de Ricardo, levantou-se da primeira fileira com a autoridade de quem passará a vida protegendo a família de escândalos públicos. Todos, por favor, mantenham a calma. A cerimônia vai continuar. Mas Luísa não recuou. Olhou direto para Ricardo e disse: ela destruiu a minha família. Não deixa ela destruir a sua. Naquele instante, Cláudia surgiu da lateral do jardim. Pálida, mas firme. Colocou a mão no ombro da filha e olhou para Ricardo. Senhor Monteiro, me perdoe. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Fernanda virou-se para ela com irritação visível. Então explique por que a sua filha decidiu arruinar o meu casamento. Luísa respondeu antes da mãe. Porque a senhora está mentindo. As palavras caíram mais pesadas que qualquer grito. Ricardo olhou para Luísa. O que você quer dizer com isso? Ela fez a mesma coisa com o meu pai. O nome dele era Eduardo Santos. Ela ficou com ele, pegou o dinheiro dele, e quando ele ficou doente, sumiu. Fernanda reagiu antes de conseguir se controlar. Um som escapou da garganta dela, quase um suspiro, quase um engasgo. Os olhos se arregalaram por meio segundo. Ricardo percebeu na hora. Você conhece esse nome? Claro que não. Você reagiu, ele cortou. Por quê? Porque essa situação toda é absurda. Então por que você ficou com cara de quem viu fantasma quando ela disse o nome dele? Fernanda apertou os lábios. Não respondeu. Luísa abriu a bolsinha branca e tirou uma fotografia dobrada, gasta nos cantos de tanto ser manuseada. A mão dela tremeu uma vez antes de se firmar. Caminhou os últimos passos e entregou a foto a Ricardo. A imagem mostrava um homem ao lado de Fernanda, na frente de um prédio simples. Ele sorria de um jeito aberto, ingênuo, esperançoso. Fernanda estava mais nova, mas era inconfundivelmente ela. Esse é o meu pai, Luísa disse. Eduardo Santos. O juiz de paz tentou intervir.
Senhor Monteiro, se continuarmos agora, podemos resolver. A cerimônia acabou, Ricardo disse. Ninguém se moveu. Ele guardou a aliança no bolso e olhou para Fernanda. Eu quero a verdade. Fernanda tentou mais uma vez. Ricardo, nós estamos a segundos de sermos casados. Você não pode parar tudo por causa de uma criança. Dona Helena apoiou. Talvez ela tenha razão. Isso pode ser resolvido em particular. Mas algo em Ricardo já tinha mudado. A rigidez dele não era mais de choque. Era de decisão. Helena, ele disse com voz calma e definitiva. Peça a todos que voltem para casa. O jantar será servido lá dentro. E virando-se para Cláudia e Luísa, venham falar comigo depois. Eu quero saber tudo. O jardim começou a esvaziar. Pétalas brancas flutuavam na brisa. E pela primeira vez desde que Luísa invadiu o corredor, Ricardo Monteiro já não estava ali como noivo. Estava ali como um homem que começava a duvidar da mulher que quase chamou de esposa. A sala de refeições dos fundos era menor e mais honesta que os cômodos da frente. Paredes cor de creme, louça azul e branca numa cristaleira, luz da tarde ainda morna sobre a mesa. Luísa sentava ao lado da mãe com um prato à frente, biscoitos, frango fatiado, morangos e um copo de suco. Cláudia segurava o próprio copo sem beber, as mãos tensas. Ricardo entrou e fechou a porta. O silêncio ali era diferente do jardim. Mais pesado. Carregado da certeza de que uma verdade dita em voz alta não podia mais ser guardada de volta. Eu pedi a verdade lá fora, ele disse. Agora estou pedindo de novo. Quero saber tudo. Cláudia baixou os olhos por um instante, não por culpa, mas por hábito. Anos falando com cuidado na casa dos outros ensinaram ela a medir cada palavra. Senhor Monteiro, eu nunca quis que isso acontecesse aqui. Luísa jamais deveria ter precisado correr até o seu casamento. Então me diz por que ela fez isso. Porque quando ela viu a Fernanda aqui pela primeira vez, ela reconheceu antes de mim. Ricardo ficou em silêncio. Eu não via aquela mulher há anos, Cláudia continuou. Não de perto, não com boa luz. Não vestida de seda e pérolas, falando como se pertencesse a esse mundo. Mas a Luísa, ela parou, se recompondo. Crianças lembram de um jeito diferente. Elas lembram de como o medo era num cômodo. Lembram de quem mudava o ar dentro de uma casa. Comece pelo Eduardo, Ricardo disse. Cláudia respirou fundo. Eduardo era meu marido. A gente se conheceu jovem. Igreja, família, trabalho. Ele não era rico, não era polido, mas era gentil. Engraçado. Do tipo que lembrava se eu gostava de cebola bem frita ou mal passada. A boca dela quase formou um sorriso. Ele amava a música. Samba antigo, pagode. No sábado, ficava ouvindo enquanto consertava coisa pela casa. Por muito tempo ela disse, a gente era gente comum tentando sobreviver. Aluguel, feira, conta de luz, roupa de escola. Tudo que desgasta uma família, mas não quebra, se tiver amor suficiente. Ela fez uma pausa. Aí ele conheceu ela. O nome de Fernanda não precisou ser dito. No começo, eram coisas pequenas. Camisa nova que ele não podia pagar. Ligações longas que ele atendia do lado de fora. Chegar atrasado e tratar eu como difícil por perguntar por quê. Luísa falou pela primeira vez. Ele costumava trazer dinheiro na carteira. Depois parou. Cláudia Asensio. Dizia que cortaram hora extra. Mas de algum jeito ainda tinha gasolina para ir pro outro lado da cidade. Ricardo olhou para Luísa. Você lembra disso? Lembro. A resposta foi simples, e por isso, devastadora. Cláudia continuou, a voz firme mas visivelmente cansada. O cansaço de quem carregou uma coisa pesada por tempo demais sem nunca colocar no chão. Eu segui ele uma vez. Foi daí que veio a foto. Ricardo olhou de novo para a imagem na mesa. Ele estava na frente de um prédio com ela. Olhando para ela do jeito que um tolo olha para um milagre. Eu fiquei do outro lado da rua, dentro do carro, e tirei a foto.
Porque naquela altura eu já sabia, ninguém acredita numa esposa sem prova. Não se a outra for bonita o bastante. Não se ela souber falar direito. A mandíbula de Ricardo se apertou. Ele foi embora pouco depois, Cláudia disse. Não de uma vez. Homens como o Eduardo não saem numa cena só. Saem aos poucos. Um jantar perdido, uma noite que chega tarde, uma mentira, outra mentira. Até que um dia você percebe que o homem que ria na sua cozinha começou a olhar para casa como se fosse uma prisão. Luísa abaixou o olhar para o prato. Ricardo ouviu sem interromper. E a Luísa? Ele perguntou. Ela viu mais do que eu queria. Luísa ergueu os olhos. Minha mãe chorava na cozinha depois que ele foi embora. Ela achava que eu estava dormindo. Cláudia fechou os olhos brevemente, não de vergonha. De dor. Ricardo voltou-se para Luísa. O que aconteceu quando ele ficou doente? Claudia responded devagar. Eu não soube de imediato. Ele não morava mais com a gente. Tinha vendido a caminhonete, pegado dinheiro emprestado, torrado o que tinha. Pelo que eu soube depois, ela ficou com ele enquanto ele podia dar alguma coisa. Quando não pôde mais, desapareceu. Luísa ergueu o olhar. Ele ligou uma vez. Os dois adultos se viraram para ela. Luísa, Cláudia começou. Deixe ela falar, Ricardo disse baixinho. Ele ligou tarde. Minha mãe estava no banho. Então eu atendi. Ele parecia cansado. Ela fez uma pausa, não buscando drama, mas precisão. Perguntou se a mamãe estava aí. Eu disse que sim. Ele ficou quieto um segundo. Depois perguntou se eu estava me comportando. Cláudia apertou os lábios. O que mais? Ricardo perguntou. Disse que ia me visitar logo. Luísa olhou para a mesa. Não veio. A frase caiu com mais força do que qualquer lágrima teria causado. Poucas semanas depois, Cláudia disse: alguém do hospital ligou. Depois outro homem. Eduardo tinha ido. E a Fernanda? Ricardo perguntou. A resposta de Cláudia veio sem hesitação. Sumiu antes do corpo esfriar. Ricardo olhou mais uma vez para a fotografia. Atrás das paredes daquela casa, seus convidados ainda estavam sendo servidos em bandejas de prata. Mas ali, sentados naquela mesa sob a luz amarela, estavam as vítimas reais da mulher que ele quase se casou. A biblioteca da fazenda era um dos cômodos mais antigos da casa. Painéis escuros, estantes de madeira, retratos de família que observavam tudo com desaprovação pintada. As lâmpadas já estavam acesas, e o cheiro de couro e papel velho pairava no ar. Fernanda estava perto da lareira. Tinha removido o véu. A postura era impecável, mas Ricardo já enxergava as rachaduras. Tensão no maxilar, um ombro mais alto que o outro. A suavidade da noiva tinha ido embora. O que restava era a pose reduzida à estratégia. Dr. Henrique, o advogado de Ricardo, estava a poucos passos com uma pasta de couro fechada. Ela pediu 5 minutos antes de você chegar, Henrique disse. E usou bem. Depende do objetivo. Ricardo fechou a porta e olhou para Fernanda. Isso já foi longe demais, ela disse. Se quer salvar alguma coisa dessa noite, pare de agir como um estranho. Você faz isso parecer um favor. Não faça isso, Ricardo. Essa performance fria, esse interrogatório. Ele ergueu a fotografia. Os olhos dela passaram pela imagem e desviaram rápido demais. Se eu conheci um homem com esse nome anos atrás, ela disse, o que isso prova? Você teve um caso com ele. O silêncio durou tempo demais. Depois ela se endireitou. Eu o conheci. Ele era infeliz. Nossos caminhos se cruzaram. Não durou. Essa é a sua versão. Acontece, Ricardo. Adultos cometem erros. Dr. Henrique abriu a pasta. Na manhã seguinte, ele tinha começado a vasculhar tudo. E o que encontrou transformou suspeita em padrão. Primeiro nome: Roberto Lemos. Proprietário de terras em Minas. Viúvo. 7 meses após a morte da esposa, Fernanda aparece em fotos ao lado dele em eventos.
Ele paga o aluguel dela por 14 meses. Ela desaparece logo após ele vender as terras. Segundo, Dr. Sérgio Machado. Dentista aposentado perto de Ribeirão Preto. Viúvo. Revisou o testamento 2 vezes em um ano. Depois voltou atrás quando as filhas intervieram. Fernanda esteve envolvida durante o período dessas revisões. E Eduardo Santos. Casado, trabalhador, estrangulado financeiramente, transferências repetidas, Receitas atrasadas. Visitas ao hospital perdidas. Contato de emergência mudado mais de uma vez. Ela não escolhe só riqueza, Henrique disse. Ela escolhe vulnerabilidade. Riqueza é o ideal. Necessidade é o suficiente. Ricardo encarou os papéis. Cada nome vindo de mundos diferentes, mas todos com uma coisa em comum. Cada um foi suscetível a ser visto no ângulo certo por ela. E tem mais, Henrique disse. Enquanto planejava o casamento com você, ela mantinha contato com outro homem. Gustavo Valente. investidor, divorciado, Sem filhos por perto. Ricardo ficou em silêncio. Ela não estava improvisando, Henrique concluiu. Ela estava administrando um portfólio. Na manhã seguinte, a fazenda tinha a quietude tensa de um lugar decidindo se o dia anterior foi escândalo ou aviso. A chuva da noite tinha lavado o jardim, mas as marcas pálidas na grama onde ficavam as cadeiras do casamento ainda eram visíveis. Ricardo e Henrique entraram na biblioteca juntos. Fernanda já estava lá. Vestia uma blusa creme e calça sob medida. Simples o bastante para sugerir inocência, composta o bastante para sugerir contenção. Sem joias além de pequenos brincos. Tinha se vestido não como noiva nem como suspeita, mas como a parte razoável de uma conversa difícil. Ricardo notou tudo isso imediatamente. Espero que você esteja finalmente preparado para ser justo, Fernanda disse. Não, Ricardo respondeu. Estou preparado para ser preciso. Fernanda não respondeu de imediato. Depois tentou. Uma criança interrompeu o nosso casamento. Uma funcionária trouxe uma dor antiga para onde não pertencia. Eu reagi mal, como qualquer pessoa reagiria. Foi isso que aconteceu. Henrique colocou o primeiro documento na mesa. Roberto Lemos. viúvo, Você aparece ao lado dele 7 meses após a morte da esposa. Ele bancou seu aluguel por 14 meses. Ele era solitário. passamos tempo juntos. Não é crime. Segundo documento. Dr. Sérgio Machado. Revisos de testamento. Endereço compartilhado. Homens mais velhos namoram mulheres mais novas o tempo todo. Terceiro. Eduardo Santos. Os detalhes caíram na mesa como pedras. Pela primeira vez, o rosto de Fernanda mudou. Não com remorso, com desprezo, rápido demais para ser teatral. Aquele foi diferente, ela disse. Ricardo estreitou os olhos. Como? Ela percebeu tarde demais que respondeu rápido demais. Quero dizer, foi menos sério. Ele nunca esteve em posição de me oferecer o tipo de vida que você parece determinado a imaginar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Henrique não precisou falar. Ricardo deu um passo à frente. Então a Luísa estava certa. Sobre o dinheiro. Fernanda sollte suspiro controlado. Dinheiro importa para todo mundo, Ricardo. Não me insulte fingindo o contrário. Você confunde sobrevivência com apetite, ele disse. E você confunde apetite com pecado, porque cresceu em casas onde querer coisas podia ser disfarçado de bom gosto. A frase era perigosa porque partes dela eram verdadeiras. Era isso que a tornava venenosa. Ricardo colocou na mesa o registro de reserva de jantar e a nota fiscal da florista. Gustavo Valente. Jantar 6 semanas atrás. Orquídeas brancas entregues num endereço privado. Enquanto você planejava o casamento aqui. O controle de Fernanda finalmente rachou. Eu jantei com alguém. Isso não prova nada. Prova sobreposição, Henrique disse. O que basta para destruir qualquer argumento de que seu relacionamento com Ricardo era sincero.
Fernanda olhou de Ricardo para Henrique e de volta. Algo se rompeu nela, não em lágrimas, em fúria. Tudo isso ela disse, por causa de uma menina que abriu a boca na hora errada. A voz de Ricardo desceu um tom. Não. Tudo isso porque ela abriu na hora certa. O silêncio que se seguiu era denso o bastante para sentir na pele. Por que você aceitou casar comigo? Ricardo perguntou. Fernanda hesitou. Inocência já não estava disponível como estratégia. Por que você oferecia estabilidade? Não amor. Amor é um luxo de quem já tem as contas pagas. A resposta carregava toda a forma da vida dela. Não romance, não devoção. Transação elevada à filosofia. Ricardo pensou que talvez sentisse mais devastação ao ouvir isso abertamente. Em vez disso, sentiu um estreitamento, uma clareza tão fria que quase parecia paz. A Luísa disse que você usa homens pelo dinheiro e vai embora quando eles param de dar. Ela estava errada. Fernanda apertou a boca. Crianças repetem o que as faz se sentir seguras. Responda à pergunta. Ela é uma criança. Responda. Pela primeira vez, algo como raiva aberta cruzou o rosto de Fernanda. Tá bom. Às vezes os homens ficam decepcionantes. Ficam doentes, chatos, fracos, possessivos, patéticos. Às vezes eles pedem mais lealdade do que jamais mereceram. E às vezes ir embora é a coisa mais inteligente que uma mulher pode fazer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Estava tudo ali agora. Eduardo Santos, Roberto Lemos, Sérgio Machado, Gustavo Valente esperando nos bastidores. Cada homem reduzido não a uma vida, mas à utilidade. Cada promessa medida contra conforto. Cada vínculo mantido apenas enquanto era lucrativo. Ricardo falou com cuidado. Você deixou o Eduardo quando ele ficou doente. Fernanda encolheu ombro. Ele já estava desmoronando. E pegou o dinheiro dele antes disso. Ele deu. Manteve o Gustavo ativo enquanto planejava um casamento aqui. Silêncio. Estava preparada para casar comigo por acesso, não por compromisso. Mais silencieux. Por fim, ela olhou diretamente para ele e disse: Você faz parecer mais feio do que é. Ricardo devolveu o olhar. Não. Eu faço parecer preciso. Ela soltou um suspiro seco. E agora? Me manda embora com um discurso sobre caráter. O que acontece agora, ele disse, é que isso acaba. O rosto dela endureceu. Você acha que pode simplesmente me apagar? Não, Henrique disse antes que Ricardo pudesse responder. Mas podemos removê-la. Fernanda olhou de um homem para o outro. Sua compostura cedeu, não para lágrimas, mas para uma fúria nua. Tudo isso por causa de uma menina. Tudo isso por causa da verdade, Ricardo corrigiu. Henrique se dirigiu a ela com tom administrativo. Senhorita Vilela, providências práticas serão tomadas dentro de 1 hora. Pode recolher seus pertences pessoais sob supervisão. Um carro a levará para onde solicitar. Sob supervisão? Estão me tratando como uma ladra. Estou tratando a senhora como um risco jurídico, Henrique respondeu sem piscar. Naquele instante, um movimento na porta fez todos se virarem. Luísa estava ali, no limiar da biblioteca. Não tinha entrado completamente. Uma mão no batente, a outra ao lado do corpo. Atrás dela, Cláudia tinha parado, a mão no peito, chegando um segundo tarde demais. Fernanda olhou para a criança. A última performance caiu. Olha só, ela disse. A heroine is in her. Fernanda, a voz de Ricardo caiu como pedra. Chega. Mas Fernanda não parou. Olhou Luísa de cima a baixo. Você se sente orgulhosa? Interromper um casamento. Virar uma casa de cabeça para baixo. Luísa respondeu antes que a mãe pudesse intervir. Eu falei a verdade. Fernanda virou-se então para Cláudia. E a sua mãe prefere passar anos polindo prata na casa dos outros a admitir que nunca foi suficiente para manter a atenção de um homem. A frase cortou a biblioteca como algo feio e atirado.
Ricardo não se lembrou de ter cruzado a sala. Um segundo ele estava perto da mesa. No seguinte, entre Fernanda e a porta. Você terminou de falar com elas, ele disse. A voz era muito baixa. A segurança da casa apareceu na porta. Henrique tinha feito a chamada silenciosamente. Fernanda não lutou. Nunca daria a uma sala essa satisfação. Juntou o que restava de dignidade e caminhou em direção à porta. Mas ao passar por Luísa, cometeu o erro de olhar para ela uma última vez. Luísa não desviou o olhar. E isso, mais que os seguranças, mais que o advogado, mais que o noivado rompido, pareceu humilhá-la mais do que tudo. A porta da frente se fechou minutos depois com uma finalidade pesada e inconfundível. Luísa olhou para Ricardo e disse com a mesma voz calma que usou quando entrou no jardim. Agora ela foi embora de verdade. Ricardo olhou para a criança que tinha visto a verdade antes de qualquer um deles. Sim, ele disse. Agora foi. Na manhã seguinte, a fazenda tinha outro ar. Não curada, cura levaria mais tempo. Mas o peso da mentira tinha ido embora, e o que ficou foi um espaço mais honesto. Ricardo encontrou Luísa no terraço dos fundos. Ela sentava de pernas cruzadas numa cadeira de vime grande demais para ela, com um prato no colo, meio biscoito, 2 fatias de bacon, morangos. Olhava para o jardim onde o arco do casamento tinha ficado. Agora só havia grama e as marcas pálidas onde as coisas tinham estado. Ele notou que Luísa tinha separado metade de uma fatia de bacon no canto do prato. Você não gosta de bacon? Ele perguntou. Gosto. Então por que não está comendo? Ela olhou para a fatia e de volta para ele como se a resposta fosse óbvia. Posso querer depois. Ricardo não disse nada. Mas algo incômodo se moveu dentro dele. Ele já tinha notado antes. O jeito como Luísa não apressava a comida mesmo quando estava com fome. O jeito como dobrava guardanapos ao redor de sobras sem ninguém pedir. Não precisa guardar, ele disse. Tem mais na cozinha. Eu sei. Mas guardou mesmo assim. Você ficou com medo naquele dia? Ele perguntou. Claro. Então por que fez? Ela deu uma olhada que era quase de confusão. Porque ter medo não significa estar errado. Ricardo ficou muito quieto. Tinha passado a vida inteira cercado de homens que mediam coragem em termos maiores. Risco, alavancagem, negociação, aquisição. E nada do que viu em anos se comparava à clareza moral de uma criança correndo para um jardim cheio de adultos ricos e se recusando a deixar uma mentira terminar de se vestir como amor. Se eu tivesse continuado com o casamento, ele perguntou. Luísa olhou para ele por um longo segundo. Aí eu ia saber que pelo menos tentei. Ele sentiu isso em algum lugar baixo e desconfortável no peito. A sua mãe fala muita coisa inteligente, Ricardo disse. Ela precisou aprender. Não havia autocompaixão na frase. Luísa falava do jeito que algumas pessoas aprendem a falar depois de ter assistido o bastante para parar de esperar justiça. Ricardo se inclinou para frente. Luísa. Sim, senhor. Você estava certa. Crianças nem sempre precisam de discursos longos quando adultos finalmente admitem a verdade. Só precisam da verdade, admitida sem rodeio. Luísa aceitou assim. Eu sei. E porque não havia arrogância naquilo, nada presunçoso, a resposta não o irritou. Na verdade, o estabilizou. Mais tarde naquele dia, Ricardo encontrou Cláudia na sala de estar dos fundos, o cômodo com o sofá de manta, o abajur de vidro colorido e a vista para o lado da fazenda onde a mangueira se inclinava um pouco pro leste depois de anos de vento. Luísa estava no chão desenhando com giz de cera. O desenho mostrava o jardim de novo, mas dessa vez havia 3 figuras perto da fonte. Uma pequena, uma média, uma alta. Ricardo sentou na poltrona em frente a elas. Vocês não vão embora, ele disse. Claudia piscou. Senhor. Vocês não vão sair desta casa porque outra pessoa trouxe corrupção para dentro dela. Cláudia abaixou os olhos. Eu não quero que as pessoas pensem que eu fiquei para ganhar alguma coisa. As pessoas vão pensar o que for mais confortável para elas, Ricardo disse.
Isso não é mais da minha conta. Luísa ergueu o olhar do desenho. Isso parece coisa que a mamãe diria. Pela primeira vez em dias, algo quase parecido com um sorriso tocou o rosto de Cláudia. Ricardo continua. Seu cargo aqui permanece exatamente como era. Na verdade, mais seguro. Henrique está preparando um ajuste no seu salário e benefícios. A escola da Luísa será coberta. E se você quiser se mudar para a casa menor no lado norte da propriedade em vez de fazer o trajeto todo dia, isso também fica disponível. Cláudia o encarou. Senhor Monteiro, eu não quero piedade. Bom, por que não é isso? Então o que é? É eu corrigindo o que posso. Não o passado, nisso eu não posso mexer. Mas no que vem depois. Cláudia olhou para as próprias mãos por um longo momento. Quando ergueu os olhos de novo, eles brilhavam. Mas ela não chorou. Obrigada. Por dizer assim. Luísa colocou o giz verde no chão e perguntou: Você tá triste? Ricardo respondeu com honestidade. Estou decepcionado comigo mesmo. Mas não estou triste que ela foi embora. Luísa aceitou sem surpresa. Isso quer dizer que você sabia que ela era errada antes de querer saber. Parece desconfortavelmente preciso, ele disse. Eu avisei. Sim, você avisou. Mais tarde, sozinho, Ricardo caminhou até o jardim. O arco tinha sido removido. As cadeiras tinham ido embora. Só restava a forma do lugar. O gramado, as árvores, o caminho de pedra, a fonte. Sem a decoração do casamento, o jardim era menos impressionante e mais verdadeiro. Ele parou onde o altar tinha ficado. Todo mundo naquele jardim viu uma menina causando problema, ele disse em voz baixa. Olhou para a grama úmida onde os votos quase foram ditos. Ela foi a única com coragem suficiente para dizer a verdade. A casa ao redor dele não estava curada. Mas também não estava mais ocupada por uma mentira. Estava habitada de novo por trabalho, por memória, por bondade simples, por pessoas que sempre estiveram ali e que finalmente estavam sendo vistas por inteiro. E isso, Ricardo entendeu ao fechar a porta do jardim atrás de si, não era um grande final. Era algo melhor. Era um final verdadeiro. Essa história nos lembra que a verdade nem sempre vem da pessoa mais rica, mais alta ou mais respeitada na sala. Às vezes, ela vem daquela que o mundo tem mais pressa de ignorar. Ensina que aparências podem ser polidas, charme pode ser ensaiado e gentileza pode ser imitada, mas o caráter sempre se revela no fim. Acima de tudo, mostra que uma única voz corajosa pode evitar uma vida inteira de arrependimento. Se essa história tocou você, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.